Este programa é livre para todos os públicos. No Evangelho de São João, no capítulo 3, no versículo 16, a palavra do Senhor afirma que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando Deus criou o universo, Ele estabeleceu princípios, leis físicas e leis espirituais. Ele estabeleceu um princípio que dizia que todo aquele que pecasse estaria destituído da presença de Deus. Ou seja, estaria se afastando da presença de Deus. Porque Deus é santo e Ele de maneira nenhuma poderia ter acesso ao pecado da humanidade. Então Ele estabeleceu essa lei. Mas em seguida Ele estabeleceu uma outra lei preventiva que dizia que um justo, alguém sem pecado, poderia voluntariamente dar a sua vida e assim trazer o homem novamente à presença de Deus. E quando nós lemos esse versículo que nós acabamos de ler, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, na verdade, Ele olhou para a terra procurando alguém, um justo sequer, alguém que pudesse ter as características necessárias para se fazer sacrifício por nós. E a Bíblia fala que Ele não encontrou ninguém. Foi quando Ele decidiu enviar o seu próprio Filho para morrer pelos nossos pecados. E essa lei que Ele estabeleceu lá atrás, quando Ele criou todas as coisas, também dizia que esse justo, morrendo por um injusto, a morte seria revogada, ou seja, ele poderia voltar à vida pelo fato de ser alguém incorruptível, alguém sem pecado. Eu quero dizer para você, nós podemos nos alegrar, porque nós somos alvo desse sacrifício. Jesus, Ele morreu pelos nossos pecados. Esse justo, esse alguém incorruptível, Ele deu a sua vida por mim e por você. Graça e paz para todos. Nós estamos começando mais um programa Conectados. E hoje com a presença do Juan. Eu queria que o Juan se apresentasse. Fala um pouquinho para as pessoas que ainda não te conhecem, quem você é, qual o seu ministério, a sua igreja. Enfim, fique à vontade, Juan. Amém. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. É um prazer estar aqui participando desse programa que tem abençoado muitas vidas. Muito alegre. Bom, meu nome é Juan Raposo. Eu tenho 26 anos. Sou membro da igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo aqui em Cordeiro, dirigida pelo pastor Leandro Meirelles. Sou casado com Tairine Campani Raposo, a minha esposa. E estou muito feliz mesmo de estar aqui nessa noite. Vai ser bênção isso aí, em nome de Jesus. Juan, todos nós sabemos que a igreja evangélica tem crescido muito, né? Algumas estatísticas apontam que dentro de poucos anos o Brasil vai ser uma nação de evangélicos, ou um país onde a maioria das pessoas serão evangélicas. E eu queria que você falasse um pouquinho, o que você acha desse crescimento? Qual a qualidade desse crescimento? Bem, a igreja ela trabalha exatamente para isso, para que cresça. A gente busca vidas lá fora. É normal que a igreja cresça. Mas é preciso ter alguns cuidados com esse crescimento, porque a Bíblia diz que nós devemos crescer também em graça e em conhecimento. E desses cuidados que eu falo, um deles, por exemplo, é chegar na igreja. Muitas pessoas, eu vejo, a gente passa por alguns lugares e a gente vê, é claro que não são todos, mas algumas pessoas às vezes acabam fazendo da igreja um ponto de encontro, e se reúnem, se ajuntam. E na verdade a igreja é um lugar para a gente cultuar a Deus, né? A gente se reúne, a gente tem um propósito de estar na igreja. Então, a gente trabalha sim para a igreja crescer, claro, e é necessário esse crescimento. Mas é preciso ter alguns cuidados com esse crescimento. Questão a igreja não pode inchar, a igreja tem que crescer. E quando se fala de crescimento, a gente só pensa em números, pessoas, e a igreja fazer a obra, a igreja crescer. Isso é muito bom, isso é muito legal. Mas é importante a igreja crescer também em graça e crescer em conhecimento, para que seja um crescimento sadio, que não venha prejudicar o corpo de Cristo. Enfim, é importante a igreja crescer, mas é preciso sim ter esses cuidados. Juan, nós estávamos conversando aqui sobre essa questão do culto a Deus,
né? E não sei se você concorda comigo, acredito que sim. Quando o povo de Deus vem para a igreja, é para cultuar a Ele, né? Por mais que exista uma expectativa nos nossos corações, em estar buscando algo da parte de Deus, uma bênção, uma vitória, eu acredito que a expectativa de Deus com relação ao que nós viemos fazer aqui é muito maior, né? Porque nós aqui, nós não somos espectadores, nós somos participantes ativos no culto a Deus. Por que muita gente, quando vem para a igreja, acaba avaliando se o culto foi ruim ou bom? Na verdade, se o culto é para Deus, cabe a nós avaliarmos se o culto é ruim ou bom. O que você acha disso? É verdade, eu já escutei algumas pessoas falando em fins de culto, as pessoas comentando entre si. Poxa, a pregação hoje foi bênção, e outros dias a pregação não foi tão boa assim, poxa, o louvor não foi tão legal, hoje o rapaz que falou na oferta não falou tão bem. Enfim, eu tenho aprendido que quando a gente vai para a igreja, a gente não vai para assistir o culto, a gente vai para prestar um culto. E uma vez eu ministrando numa igreja, e no final de um culto, uma irmã me abordou e perguntou, e falou para mim: irmão, aquele louvor que o irmão cantou ali, eu não gosto muito daquele louvor, não. E eu, com toda a educação, mas eu tive que ser um pouco duro, não teve jeito, eu disse para ela: não, na verdade, irmã, esse louvor que eu cantei foi para Deus, quem recebeu foi Deus. Mas isso acontece, e é bom ter cuidado, né? A gente tem que sempre ter isso em mente, que nós não somos fiscais da igreja, a gente não está ali para avaliar, a gente está ali para cultuar, ponto. Quem tem que receber o nosso culto é o Senhor. Mas, assim, às vezes, algumas pessoas vêm para a casa de Deus com uma disposição grande de se entregar, de adorar a Deus. Isso acaba tornando o culto bom, né? Porque quando a gente está predisposto a cultuar a Deus, a oferecer o nosso melhor para Ele, a tendência é a mensagem falar aos nossos corações, os louvores nos fazerem chegar diante de Deus. Só que às vezes as pessoas vêm tão tristes para a igreja e já predispostas a não dar o seu melhor. Eu acredito que isso possa interferir muito nessa questão, né? Às vezes você ouve uma palavra simples, mas naquele momento você está tão aberto para ela que você recebe ela de uma maneira, né, grandiosa. E às vezes a gente está tão fechado que uma palavra, por mais impactante que ela seja, talvez não surta efeito, né? Juan, eu gostaria que você falasse um pouquinho também. Eu sei que você atua mais com relação à música, né? Cantando, tocando. Mas o que você acha desse movimento artístico que tem assim estado muito presente nas igrejas evangélicas no Brasil? Esse movimento diversificado de arte, né? Nós temos a coreografia, danças, teatro, e todas essas ferramentas são ferramentas para louvor, a gente sabe disso. Mas para o crescimento do evangelho, a nível de evangelização, você acha que essas ferramentas elas são importantes para o crescimento do evangelho? Não, eu acredito que essas ferramentas elas podem ser usadas e devem ser usadas como uma forma evangelística, para você conseguir chamar a atenção e chamando a atenção, ganhar essa pessoa para Jesus. Mas o que a gente vê na maioria das vezes é uma falta de preparo às vezes, né? Você falou de grupo de dança, você falou de algumas ferramentas. É preciso ter alguns cuidados também, né, nessa área, para você não chamar muita atenção. De repente você vai fazer uma apresentação, uma peça de dança na igreja, e você tem que ter cuidado com a roupa que você está vestindo, você tem que ter cuidado com a forma que você está ali dançando, se apresentando, entre aspas, entendeu? E você falou aí sobre meio artístico, tem crescido muito. Eu sou de um tempo, apesar de não ser muito velho, tenho 26 anos, eu sou de um tempo em que eu não ouvia falar muito sobre show gospel, show evangélico. Eu sou de um tempo que você escutava as pessoas falar: não, vamos para uma festividade evangélica, vamos para um culto, vamos cultuar. E hoje em dia tem muito isso, show, a aparência tem sobressaído aquilo que deveria ser, na verdade, um lado espiritual que deveria sobressair. Então, eu acredito que a gente tem que ter muito cuidado, não deixar que isso entre na gente, porque nós temos, todo ser humano, a gente não vai ser hipócrita aqui,
todo ser humano tem o seu próprio ego, né? A gente gosta de ser elogiado, a gente gosta de ir para um lugar legal, a gente gosta quando alguém curte o som que a gente faz, mas é necessário transferir toda essa glória para Deus, porque na verdade Ele é o dono de todo louvor, de toda glória, de toda adoração. Amém. Nós estamos conversando com Juan Raposo e nós vamos ouvi-lo agora cantar para a gente. Diante de ti, Senhor, eu vim me humilhar, de joelhos declarar: Tu és meu Deus, Tu és meu Deus. Se a minha voz falhar, meu coração vai te dizer: te amo. Tu és a razão da minha inspiração pra te adorar. Senhor, eu dependo de ti, não sou nada sem ti. Tu és tudo pra mim. Eu sou tão pequeno, Senhor, mas o teu grande amor cabe dentro de mim. Diante de ti, Senhor, eu vim me humilhar e de joelhos declarar: Tu és meu Deus, Tu és meu Deus. Se a minha voz falhar, meu coração vai te dizer: te amo. Tu és a razão da minha inspiração pra te adorar. Senhor, eu dependo de ti, não sou nada sem ti. Tu és tudo pra mim. Eu sou tão pequeno, Senhor, mas o teu grande amor cabe dentro de mim. Senhor, eu dependo de ti, não sou nada sem ti. Tu és tudo pra mim. Eu sou tão pequeno, Senhor, mas o teu grande amor cabe dentro de mim. Se a minha voz falhar, meu coração vai te dizer: te amo. Amém. Juan, você teve um período aí que você esteve ausente de Cordeiro, né? Eu fiquei sabendo que você se mudou junto com a sua família. Como é que foi essa experiência? Ter estado fora, ministrando, né? Que é uma coisa que você sempre fez. Como é que foi essa experiência? Então, isso aconteceu, na verdade, o pastor de Cordeiro, na época era o pastor César Carreira, ele era pastor da Devec de Cordeiro, e ele foi transferido para o Nordeste, para a igreja, para a Devec de Caruaru, e a gente tinha um vínculo, a gente criou uma amizade muito forte, e a gente, depois dele ter ido já alguns meses, 2 ou 3 meses, se eu não me engano, a gente mantendo contato, a gente conversando, surgiu o convite, e a gente também tinha esse desejo no nosso coração de ir para poder congregar em Caruaru e ajudar
pastor César na obra lá. E a gente foi, ficamos lá 1 ano e meio, mas nesse período a gente cresceu muito, a gente aprendeu muito, a gente conheceu pessoas maravilhosas, pessoas sensacionais. O povo do Nordeste tem uma recepção, eles são calorosos, são muito alegres. E foi talvez um dos melhores períodos, talvez uma melhor fase da minha vida, em termos de ministério, eu tenha passado lá, não por causa das pessoas, mas porque eu cresci e eu vi e vejo até hoje o agir de Deus lá, e aquele povo é um povo abençoado, um povo muito alegre. No ano 2000, mais ou menos, começou um movimento muito forte com relação ao louvor e adoração no país, no Brasil. Ministérios como Diante do Trono e outros mais trouxeram assim, uma mentalidade com relação ao louvor e adoração, que o ministro de louvor não é apenas alguém que canta, mas que deve ser alguém que também fala, que profetiza, né, e que conduz a igreja à adoração. Mas muitas pessoas foram contra e são contra isso, né? Eu já ouvi, por exemplo, alguns líderes evangélicos dizendo assim, o ministro de louvor ele tem que só cantar. Pregação é para quem fez teologia, é para pastores, pessoas que se especializaram na área da palavra. Qual é a sua opinião a respeito disso? Não, o culto ele é dividido em algumas partes. Eu vou colocar aqui pelo menos 3 partes. Você tem um momento de louvor, você tem um momento de oferta, você tem um momento da palavra, né, que vai ser pregada a palavra de Deus. Eu cresci numa igreja que aceitava esse lance aí de você ministrar, de você interagir com a igreja, mas depois fui congregar numa igreja em que não é bem assim que funciona. Que é a sua igreja atual, no caso. A Vitória em Cristo, a Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Mas eu vejo assim, não acho errado você ministrar, você está no momento de louvor, você está sentindo a presença de Deus, de repente você está sendo inspirado ali pelo Espírito Santo para você ministrar, até sobre a vida de alguém, ou de uma forma geral na igreja. Não acho isso errado. Só que eu na minha igreja eu respeito esse cronograma, essa liturgia, né? A hora do louvor é para ser cantado, as músicas devem ser cantadas. Na hora da pregação, a pregação vai ser o que Deus tem para falar, a igreja vai ser falada. Mas não acho errado as igrejas que têm o costume na hora do louvor ministrar. Muito pelo contrário, eu gosto. Só que hoje eu faço parte de uma igreja em que não é assim que funciona e estou acostumado já, não tem problema nenhum. Você se adaptou, né, a essa liturgia. Muito bem. Nós vamos fazer um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente está de volta.